O que fazer quando o homem que te ensinou a sonhar está vivendo um pesadelo? Para Ronaldo, a resposta era simples: reescrever sua história. A noite de Miami estava carregada de umidade, daquelas que grudavam na pele como uma segunda camisa. Ronaldo, recém-saído de uma festa beneficente em um hotel reluzente no centro da cidade, saiu para o brilho neon da cidade. Seu terno sob medida estava impecável, seu sorriso largo para as câmeras, sua mão acenando para os fãs que gritavam seu nome. Ele era um rei ali, Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol cujo nome ecoava dos estádios aos outdoors. A festa tinha sido um sucesso, milhares arrecadados para programas esportivos infantis. Seu discurso sobre garra e sonhos foi recebido com aplausos estrondosos. Ele se sentiu bem, intocável, ao entrar no banco de trás de sua elegante SUV preta, o couro fresco contra sua pele. Seu motorista, Carlos, entrou no fluxo do trânsito, o pulso da cidade pulsando através dos vidros escuros. Ronaldo navegava pelo celular, curtindo as postagens dos fãs, quando algo lá fora chamou sua atenção. Um lampejo de movimento em uma esquina mal iluminada. Um homem estava sentado, encolhido, encostado numa parede pichada, com os cabelos grisalhos emaranhados, as roupas esfarrapadas como roupa esquecida. Algo nele puxava o peito de Ronaldo, um puxão do qual ele não conseguia se livrar. "Carlos, pare o carro", disse ele em voz baixa, mas firme. Carlos olhou para trás, as sobrancelhas arqueadas. "Chefe, este não é o melhor lugar, tem certeza?" Ronaldo não respondeu. Ele já estava abrindo a porta, pisando na calçada rachada, o ar úmido o atingindo como uma onda. Seguranças se apressaram atrás dele, resmungando sobre segurança, mas Ronaldo os dispensou com um gesto. Seus sapatos engraxados estalavam no asfalto enquanto ele se aproximava do homem. A rua estava cheia de barulho. Carros buzinando, sirenes distantes, o tagarelar de uma barraca de comida próxima. Mas para Ronaldo, o mundo se resumia a esta única figura. A cabeça do homem estava baixa, as mãos agarrando uma mochila puída. Seu rosto estava escondido, mas aquelas mãos, calejadas, trêmulas, lhe pareciam familiares. Ronaldo agachou-se, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. "Senhor?" disse ele suavemente. O homem não se mexeu. O coração de Ronaldo disparou. Ele se inclinou mais perto, vislumbrando a pele curtida pelo tempo, uma cicatriz acima de uma sobrancelha. Sua respiração ficou presa. Aquela cicatriz. Ele conhecia aquela cicatriz. "Treinador Diego?" sussurrou, com a voz quase inaudível. A cabeça do homem se ergueu lentamente, os olhos turvos, como se tivessem visto dias difíceis demais. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Ronaldo sentiu o tempo se esvair. Aqueles olhos, antes afiados, gritando ordens através de um campo empoeirado na infância de Ronaldo, agora estavam opacos, fundos, mas eram de Diego. O treinador Diego, o homem que vira um garoto magricelo com grandes sonhos e o ensinara a rebater uma bola com precisão, a correr como o vento, a acreditar que podia ser mais do que sua pequena cidade. A garganta de Ronaldo se apertou. Aquilo não podia ser real. Diego, seu primeiro treinador, o homem que moldou seu futuro, estava ali, sem teto, esquecido em uma esquina de Miami. Espere. Se você está animado para este vídeo, arrase, coma o botão, comente Go e assista até o final para uma surpresa que você não verá chegando. As lembranças voltaram, vívidas como o dia em que foram feitas. Ronaldo, 10 anos, chutando uma bola gasta em um campo de terra batida, Diego gritando: "Concentração, Cristiano! Você tem mágica nesses pés!" Diego amarrando meias velhas nos tornozelos de Ronaldo para ensiná-lo a se equilibrar, rindo quando ele tropeçava, mas sempre o ajudando a se levantar. Diego, que lhe dava um sanduíche extra quando sua família não tinha dinheiro para o jantar. Aquele mesmo homem agora estava sentado tremendo em um paletó puído, a barba manchada de sujeira, as mãos tremendo não de frio, mas de anos de negligência. O peito de Ronaldo doía. Como tinha chegado a esse ponto? Ele estendeu a mão, tocando o ombro de Diego. O homem se encolheu, depois olhou para cima novamente, semicerrando os olhos. "Quem?
Quem é você? A voz de Diego estava rouca, como se não fosse usada há dias. O coração de Ronaldo afundou. Ele não o reconheceu. Sou eu, Cristiano, disse ele com a voz embargada. Da madeira, você me ensinou tudo. Diego piscou, seus olhos clareando por um instante. Uma faísca brilhou e depois se apagou. Cristiano? Murmurou, como se estivesse testando o nome. Ronaldo assentiu, lutando contra o nó na garganta. Virou-se para sua equipe de segurança, que rondava nervosamente por perto. Tragam-me água, comida, agora! Um guarda hesitou, mas o olhar furioso de Ronaldo o fez correr para o SUV. A multidão aumentava, pessoas pegando celulares, sussurrando seu nome. Mas Ronaldo não se importava. Sentou-se na calçada ao lado de Diego, ignorando a sujeira que manchava seu terno. O que aconteceu, treinador? Perguntou, com a voz suave, mas urgente. Os olhos de Diego baixaram, envergonhados. A vida, disse ele simplesmente. Ela simplesmente me quebrou. Ronaldo esperou, sentindo que havia mais. As palavras de Diego saíam lentamente, cada uma pesada. Ele havia perdido a esposa para o câncer anos antes. Sua filha, Maria, havia se mudado, irritada com sua bebida depois que o luto se instalou. Os empregos de treinador acabaram quando sua saúde piorou. Sem economias, sem família, sem rede de segurança. Ele acabara ali, invisível para o mundo. Ronaldo ouvia, com o maxilar tenso, a raiva misturada à tristeza. Este era o homem que acreditara nele quando ninguém mais acreditava. E o mundo o deixara cair. Um vendedor ambulante próximo, um homem magro chamado Jamal com uma barraca de comida cheia de tacos, observava a cena se desenrolar. Ele já tinha visto Diego antes, compartilhava restos de comida quando podia. Aquele é o velho Diego! Gritou Jamal, limpando as mãos no avental. Está aqui há alguns anos, um cara legal, só que sem sorte. Ronaldo se virou, acenando para Jamal. Você o conhece? Jamal deu de ombros. O suficiente para saber que ele não pertence aqui. Fala sobre futebol às vezes, sobre os garotos que ele costumava treinar. Nunca disse que conhecia. Você, no entanto. A mente de Ronaldo acelerou. Ele não podia deixar Diego daquele jeito. Não depois de tudo. O guarda voltou com uma garrafa d'água e uma sacola de comida para a viagem de uma lanchonete próxima. Ronaldo as entregou a Diego, que as pegou com as mãos trêmulas. Coma, disse Ronaldo suavemente. Diego hesitou, então devorou o sanduíche, sua fome crua e desesperada. Ronaldo observava, com o coração apertado. Não se tratava apenas de comida ou de uma cama quentinha para a noite. Tratava-se de devolver uma vida. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para seu irmão Júnior, que cuidava de seus negócios. Encontrei o treinador Diego. Ele é morador de rua. Preciso da sua ajuda o mais rápido possível. A resposta de Júnior foi instantânea. Onde você está? Estou indo. Ronaldo olhou para Diego, que bebia água com o olhar ainda cauteloso. Você vem comigo, disse Ronaldo, sem deixar espaço para discussão. Diego balançou a cabeça. Não preciso de pena, garoto. Ronaldo se inclinou, a voz firme. Isso não é pena, treinador. Você nunca desistiu de mim. Eu não vou desistir de você. O SUV parou em frente a um hotel boutique em South Beach, com as portas de vidro brilhando sob a luz da rua. Ronaldo ajudou Diego a sair, apoiando-o enquanto entravam. O saguão era todo de mármore e lustres, um mundo à parte da esquina. Os funcionários o encaravam, mas a presença de Ronaldo silenciou qualquer pergunta. Ele reservou uma suíte, sem fazer perguntas, e levou Diego até o elevador. Diego agarrou a mochila como se fosse tudo o que lhe restava. Na suíte, Ronaldo observou Diego apreciar a cama macia, as toalhas limpas, a vista para o oceano. Isso é demais, murmurou Diego com a voz carregada de vergonha. Ronaldo balançou a cabeça. Não é o suficiente. Ele ligou para o serviço de quarto, pediu uma refeição quente e se virou para Diego. Tome um banho. Descanse. Vamos resolver isso.
Os olhos de Diego se encheram de lágrimas, mas ele assentiu, arrastando os pés em direção ao banheiro. Ronaldo afundou em uma cadeira com a mente girando. Não se tratava apenas de uma noite. Ele precisava de um plano, um de verdade. Júnior chegou 20 minutos depois, com o rosto sério enquanto Ronaldo contava a história. Ele é da família, disse Ronaldo em voz baixa. Não deixamos família para trás. Júnior assentiu e pegou seu laptop. Hotel é um começo. O que vem agora? Os olhos de Ronaldo endureceram com determinação. Tudo, devolvemos a vida dele. Enquanto Diego tomava banho, Ronaldo ficou em pé perto da janela, olhando para o horizonte de Miami. Sua vida era um sonho. Mansões, troféus, milhões de fãs. Mas ver Diego assim foi um alerta. O sucesso não o havia apenas enaltecido, havia deixado outros para trás. Ele pensou em Maria, a filha de Diego. Onde ela estava agora? Será que conseguiriam encontrá-la? Virou-se para Júnior. Precisamos encontrar a filha dele, Maria. Ela está por aí, em algum lugar. Júnior assentiu já digitando. Vou chamar um detetive particular. Mais alguma coisa? Ronaldo fez uma pausa, a mente voltando para aquele campo de terra, a voz de Diego ecoando em seus ouvidos. É, disse ele. Quero construir alguma coisa. Um lugar para crianças, para treinadores como Diego. Um lugar onde eles nunca sejam esquecidos. Júnior ergueu uma sobrancelha. Grande projeto, Chris. O maxilar de Ronaldo se contraiu. Não estou aqui para me gabar. Lá fora, a cidade zumbia, alheia à promessa silenciosa que se formava naquele quarto de hotel. Ronaldo não estava apenas salvando um homem. Ele estava começando um movimento. Diego saiu do banheiro, com o rosto mais limpo, os olhos mais brilhantes, mas ainda assombrados. Olhou para Ronaldo, um lampejo de reconhecimento cruzando seu rosto. Você ainda é aquele garoto, disse Diego, com um sorriso fraco surgindo. Teimoso pra caramba. Ronaldo riu, o som caloroso, genuíno. Você me fez assim, treinador. Pela primeira vez em anos, Diego se sentiu visto, não como uma sombra na rua, mas como o homem que costumava ser. E Ronaldo? Ele sentiu algo mudar dentro de si, um propósito maior do que qualquer gol que já tivesse marcado. Era só o começo. A noite se estendeu, e Ronaldo ficou, conversando com Diego até altas horas. Trocaram histórias, velhas brincadeiras, velhos sonhos, o jeito como Diego fazia Ronaldo correr até as pernas queimarem. Mas havia uma nova história se formando agora, uma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Jamal, o vendedor, os seguira até o hotel, curioso, e agora estava do lado de fora, mandando uma mensagem para um amigo sobre o que vira. Ronaldo é o cara, ele digitou. Ele não passou direto. A notícia se espalhava, não pelas manchetes, mas por sussurros, do tipo que carrega a verdade. Ronaldo ainda não sabia, mas aquele momento, agachado em uma calçada suja, optando por parar em vez de continuar dirigindo, repercutiria muito além daquela noite. Diego adormeceu na cama do hotel com a respiração estável pela primeira vez em anos. Ronaldo o observava, a mente a mil com os planos. Um banho, uma refeição, uma cama, tudo isso era só o começo. Ele daria a Diego mais do que um momento de gentileza, deixaria um legado, e talvez, só talvez, encontrasse uma maneira de curar as partes de si que o sucesso deixara intocadas. O horizonte de Miami brilhava lá fora, uma cidade de sonhos e histórias esquecidas. Ronaldo ainda não tinha terminado com aquilo, nem de longe. Ronaldo estava na suíte do hotel, o horizonte de Miami, um borrão de luzes além da janela. O zumbido da cidade parecia distante, como um rádio no volume baixo. O técnico Diego dormia profundamente no quarto ao lado, seus roncos suaves, mas constantes. Um lembrete de que ele estava vivo, não apenas sobrevivendo. O telefone de Ronaldo vibrava com mensagens de Júnior, seu irmão, já pensando nos próximos passos. Mas a mente de Ronaldo estava em outro lugar, repetindo a história de Diego. O câncer que levou sua esposa, a bebida que afastou Maria, a lenta decadência para as ruas.
Não estava certo. Um homem que moldou vidas, que moldou ele, não deveria acabar assim. Os punhos de Ronaldo se cerraram. Ele não ia consertar isso só para Diego. Ele ia garantir que não acontecesse com outros como ele. A porta da suíte se abriu com um clique, e Júnior entrou, com a bolsa do laptop pendurada no ombro. Tenho algumas pistas sobre Maria, disse ele, mantendo a voz baixa. O detetive particular disse que ela está em Orlando, trabalhando como enfermeira. Mas o relacionamento com Diego é difícil. Pode não ser fácil. Ronaldo assentiu, o maxilar tenso. Encontre-a. Ela precisa saber que ele está bem. Júnior ergueu uma sobrancelha. Tem certeza de que quer se aprofundar nisso, Chris? Coisas de família ficam complicadas. Os olhos de Ronaldo não vacilaram. Ela é filha dele. Ela faz parte disso. Júnior deu de ombros pegando seu laptop. Tudo bem. Vou marcar uma reunião. O que mais você está pensando? Ronaldo andava de um lado para o outro, seus tênis silenciosos no carpete felpudo. Diego precisa de mais do que um hotel. Assistência médica, roupas, um lugar para morar. E eu quero começar algo maior. Um programa para crianças, para treinadores, como um centro comunitário. Dê o nome dele. Os dedos de Júnior pararam no teclado. Essa é uma grande mudança, cara. Você está falando de milhões, licenças, funcionários. Ronaldo parou com um olhar penetrante. Eu tenho milhões. Faça acontecer. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas da suíte, pintando o quarto de dourado. Diego estava sentado à mesa do café da manhã, beliscando um prato de ovos e torradas. Ele parecia diferente. Barbeado, cabelo aparado por um barbeiro que Ronaldo havia chamado. A camisa branca impecável do hotel pendia solta em seu corpo, mas seus olhos estavam mais claros, menos assombrados. Ronaldo sentou-se à sua frente, tomando café, observando cada movimento. Como está se sentindo, treinador? Perguntou. O garfo de Diego parou. Como se estivesse sonhando, disse ele, com a voz áspera, mas calorosa. Não como assim há não sei quanto tempo. Ronaldo sorriu, mas não alcançou seus olhos. Ele viu o peso que Diego ainda carregava, vergonha, medo, os fantasmas de anos perdidos. Vamos levá-lo a um médico hoje, disse Ronaldo. Um check-up completo, o que você precisar. O rosto de Diego se contraiu. Eu não mereço isso, Cristiano. Você não me deve nada. Ronaldo se inclinou para a frente com a voz firme. Você colocou uma bola nos meus pés e me disse que eu podia ser ótimo. Devo tudo a você. Os olhos de Diego brilharam, e ele desviou o olhar, concentrando-se no prato. O silêncio era pesado, mas continha respeito, não tensão. Uma batida na porta quebrou o momento. Era Jamal, o vendedor ambulante da noite anterior, segurando uma sacola de frutas frescas do seu carrinho. Imaginei que o velho precisasse de vitaminas, disse ele, sorrindo. Ronaldo gostou dele instantaneamente. O sorriso fácil de Jamal, sua sagacidade. Você não precisava, disse Ronaldo pegando a sacola. Jamal deu de ombros. Diego compartilhou suas histórias comigo quando eu estava mal. É o mínimo que posso fazer. Ronaldo assentiu, uma ideia surgindo. Você já treinou crianças, Jamal? O vendedor riu. Eu? Não. Eu só vendo tacos. Mas eu conheço as ruas. As crianças me ouvem. Ronaldo arquivou isso. Jamal poderia ser útil. A consulta médica foi em uma clínica particular, agendada discretamente para evitar paparazzi. Ronaldo estava sentado na sala de espera, lendo os e-mails de sua equipe. Júnior já havia encontrado um apartamento temporário para Diego, um lugar modesto perto de Little Havana, em Miami. A médica, uma mulher de olhos bondosos chamada Doutora Lopes, apareceu depois de 1 hora. Ele está desnutrido, desidratado, com um pouco de artrite, disse ela, mas sem grandes danos aos órgãos. Com repouso, alimentação e terapia, ele pode se recuperar bem. Ronaldo suspirou, o alívio o invadindo. E a mente dele? Ele já passou por muita coisa. A doutora Lopes assentiu.
Ele vai precisar de terapia. Traumas como esse não desaparecem da noite para o dia. Ronaldo agradeceu, com a mente já a mil para o próximo passo. De volta à sala de exames, Diego estava sentado na mesa, parecendo menor do que nunca. Dizem que eu não vou morrer, brincou ele sem graça. Ronaldo forçou um sorriso. Você é mais forte do que isso, treinador. Ao saírem, Ronaldo notou que os passos de Diego estavam mais firmes, seus ombros menos curvados. Um progresso, pequeno, mas real. Lá fora, Miami fervilhava de vida. Músicos de rua, food trucks, crianças de skate. Ronaldo levou Diego ao novo apartamento, um aconchegante apartamento de um quarto com vista para uma rua ladeada por palmeiras. Diego congelou na porta, agarrando a mochila. Este é meu? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ronaldo assentiu. Por enquanto. Em breve, vamos te instalar em definitivo. Os olhos de Diego percorreram o cômodo. O sofá limpo, a geladeira abastecida, a foto emoldurada de um campo de futebol na parede. Ele afundou em uma cadeira com as mãos trêmulas. Não sei como te agradecer, disse. Ronaldo agachou-se ao lado dele. Continue, treinador. Já chega. Mas a mente de Ronaldo já estava em outro lugar. Ele queria mais para Diego. Um propósito. Não apenas um teto. Pensou na ideia do centro comunitário, um lugar onde Diego pudesse treinar novamente, onde as crianças pudessem aprender com alguém que viu o melhor e o pior da vida. Mandou uma mensagem para Júnior. Encontre um imóvel para mim. Algo que possamos transformar em um centro de futebol. Rápido. Naquela tarde, Ronaldo levou Diego a um restaurante local, um lugarzinho escondido com piso xadrez e hambúrgueres gordurosos. Sentaram-se em uma mesa de canto, longe de olhares curiosos. Diego comeu devagar, saboreando cada mordida. Lembra daquela vez que você me fez correr na chuva? Perguntou Ronaldo, sorrindo. Diego riu baixinho, sua primeira risada de verdade. Você estava com preguiça naquele dia. Precisava de um empurrãozinho. Eles trocaram histórias, os anos se dissipando. Mas Ronaldo notou o olhar de Diego se desviar quando mencionou Maria. Você já tentou encontrá-la? Perguntou Ronaldo gentilmente. O rosto de Diego se anuviou. Ela não me quer. Eu a decepcionei. Ronaldo se aproximou. As pessoas perdoam, treinador. Dê uma chance a ela. Diego balançou a cabeça, mas Ronaldo não desistia. Ele já havia pedido a Júnior para entrar em contato com Maria e o detetive particular tinha o número dela. Era um risco, mas Ronaldo sabia que a família podia curar feridas que nada mais podia. No dia seguinte, Júnior ligou com novidades. Maria vem, amanhã. Ela é cautelosa, mas quer vê-lo. O coração de Ronaldo disparou. Ótimo, marquem um lugar tranquilo. O encontro aconteceu em um pequeno parque perto do apartamento, com palmeiras balançando ao vento. Maria, uma mulher na casa dos 40, com olhos cansados e uniforme de enfermeira, permaneceu rígida enquanto Diego se aproximava. Ronaldo ficou para trás, observando de um banco. A voz de Diego tremia enquanto ele falava. Maria, sinto muito. Ela cruzou os braços com lágrimas nos olhos. Você me deixou, pai. Depois que a mamãe morreu, você simplesmente foi embora. Diego baixou a cabeça. Eu sei, eu fui fraco. As palavras pesaram, mas os ombros de Maria se suavizaram. Ela se aproximou, hesitante, e então o abraçou. Ronaldo desviou o olhar, dando-lhes privacidade, mas seu peito se encheu. Era disso que Diego precisava. Conexão, não apenas sobrevivência. Enquanto isso, a visão de Ronaldo para o centro comunitário tomava forma. Júnior encontrou um terreno decadente em Little Havana, um antigo ginásio com arquibancadas rachadas, mas com boa estrutura. Ronaldo o visitou, vendo potencial no campo empoeirado. É aqui, disse ele. Vamos chamar de Academia do Técnico Diego. Júnior rabiscou algumas notas. Você está falando sério, hein? Os olhos de Ronaldo ardiam de determinação. Sério mesmo. Ele trouxe Jamal a bordo,
oferecendo-lhe um papel como elo com a comunidade. A esperteza e o grande coração de Jamal eram perfeitos para alcançar crianças que não confiavam facilmente. "Você é louco, cara", disse Jamal, mas seu sorriso indicava que ele estava dentro. Ronaldo também ligou para um antigo companheiro de equipe, Luiz, um atacante aposentado que mora em Miami. "Preciso que você seja o técnico", disse Ronaldo a ele. "Pelo Diego, pelas crianças." Luiz não hesitou. "Pelo você e pelo Diego? Estou lá." Mas o problema começou a se formar. Um repórter local, farejando uma história, viu Ronaldo com Diego no restaurante. Fotos vazaram online e as manchetes gritavam: "Ronaldo salva morador de rua." A atenção fez Ronaldo se arrepiar. Não se tratava de fama, era pessoal. No apartamento, encontrou Diego olhando para um site de fofocas no novo celular que Ronaldo lhe dera. "Estão me chamando de caso de caridade", murmurou Diego com a voz amarga. Ronaldo pegou o celular rapidamente. "Ignore. Eles não te conhecem. Eles não nos conhecem." Mas o estrago já estava feito. O orgulho de Diego, por mais frágil que fosse, foi atingido. Ronaldo saiu furioso, ligando para sua equipe de relações públicas. "Fecha isso", disparou. "Sem entrevistas, sem câmeras. Isso é sobre Diego, não sobre mim." De volta ao apartamento, sentou-se com Diego, que parecia derrotado. "Não quero ser seu projeto, Cristiano", disse Diego. A voz de Ronaldo era de aço. "Você não é um projeto, você é família." Ele fez uma pausa e depois suavizou. "E estamos construindo algo juntos. Você vai treinar de novo, você vai ser importante de novo." Os olhos de Diego encontraram os dele em busca da verdade. Então ele assentiu, uma faísca reacendendo. Naquela noite, Ronaldo se encontrou com Jamal e Luiz no restaurante, esboçando planos para a academia em um guardanapo. "Precisamos de futebol, mais", disse Ronaldo. "Habilidades para a vida, mentores, um lugar onde as crianças se sintam seguras." Jamal assentiu. "Eu conheço crianças que viriam. Elas só precisam de alguém que acredite nelas." Luiz entrou na conversa. "Como Diego acreditou em você." Ronaldo sorriu, mas sua mente estava no reencontro de Maria com Diego. Se eles conseguiram reconstruir aquele vínculo, talvez Diego pudesse se reconstruir. No dia seguinte, Maria visitou novamente, trazendo uma foto da mãe para mostrar a Diego. Eles conversaram por horas, lágrimas se misturando a risos. Ronaldo observava de longe, com o coração cheio, mas pesado. Ele sabia que aquilo era só o começo. Diego precisava de um propósito, não apenas perdão. E Ronaldo estava determinado a concedê-lo a ele. A academia não era apenas um sonho agora, era uma promessa. Enquanto o sol se punha sobre Miami, pintando o céu de rosa, Ronaldo estava do lado de fora do apartamento, celular na mão, mandando mensagens para o time. "Chame os empreiteiros. Começamos a obra na semana que vem." Diego estava voltando à vida e Ronaldo estava construindo um legado para garantir que ninguém como ele fosse esquecido novamente. O sol batia forte em Little Havana, o ar carregado com o aroma de arepas grelhadas e o som distante da salsa. O antigo ginásio, outrora um emaranhado de mato e concreto quebrado, estava irreconhecível. Traves recém-pintadas brilhavam de branco contra um campo verdejante, e novas arquibancadas ladeavam as laterais, com suas estruturas de metal refletindo a luz. Uma multidão se reunia, crianças com tênis diferentes, pais se abanando com panfletos dobrados, vendedores locais montando barracas de comida. Hoje era a grande inauguração da academia do técnico Diego, um sonho no qual Ronaldo havia investido seu coração e milhões. Ele estava parado na beira do campo, com a camisa branca impecável arregaçada nas mangas, observando o caos com um orgulho silencioso. Diego estava no centro de tudo, prancheta na mão, apito no pescoço, parecendo o técnico que Ronaldo lembrava da infância. Seu cabelo estava impecavelmente aparado, seus olhos brilhavam com determinação. Maria estava por perto, seu uniforme de enfermeira trocado por um vestido amarelo brilhante, um sorriso rompendo sua expressão cautelosa de sempre.
Jamal disparou pela multidão, cumprimentando as crianças e distribuindo garrafas de água, com uma energia contagiante. Luiz, o atacante aposentado, estava montando cones para um treino, brincando com um grupo de adolescentes que se apegavam a cada palavra sua. Não era apenas um campo de futebol. Era uma segunda chance, não apenas para Diego, mas para todas as crianças que já se sentiram invisíveis. O peito de Ronaldo se encheu, mas ele se manteve afastado, deixando Diego brilhar. Este era o seu dia. A cerimônia começou com uma banda local tocando um animado merengue, arrancando aplausos da multidão. Uma faixa cruzava o campo, com letras em negrito proclamando: Academia do Treinador Diego, onde os sonhos encontram um lar. Ronaldo insistiu em manter a simplicidade, sem brilho, sem participações especiais de celebridades. Recusou equipes de TV que imploravam por exclusividades. Ignorou ligações de marcas que queriam estampar seus logotipos em campo. Não se tratava dele. Tratava-se de Diego, das crianças, da comunidade que o criou. Um pastor local deu início ao evento com uma bênção, sua voz ecoando no megafone. Este é um lugar de esperança, disse ele, construído por um homem que nunca se esqueceu de onde veio. A multidão aplaudiu, os olhos se voltando para Ronaldo, mas ele ignorou, apontando para Diego. O velho treinador deu um passo à frente, nervoso, mas firme, e pegou o microfone. Não tenho muito a dizer, começou Diego, com a voz áspera, mas clara. 1 ano atrás, eu não era ninguém, dormindo na rua, esquecido. Então alguém me viu. Ele olhou para Ronaldo, com os olhos brilhando. Ele não me deu apenas uma mão. Ele me deu uma vida. Este lugar é para vocês, crianças. Saber que são vistos significa que vocês valem alguma coisa. A multidão explodiu. As crianças gritando o nome de Diego. Ronaldo ficou parado, com a garganta apertada. Ele havia marcado gols diante de milhões, mas esse grito por Diego, parecia maior. A inauguração foi simples. Diego, Maria e Ronaldo juntos, tesouras cortando o cetim vermelho. Crianças lotavam o campo, chutando bolas, correndo atrás umas das outras, com suas risadas ecoando. Ronaldo observava Diego assumir o comando, gritando ordens como antigamente. Olha para cima, mijo! Diego gritou para um garoto magricelo que tentava um passe desajeitado. O garoto sorriu, tentando novamente. Maria se juntou a eles, organizando um grupo de crianças menores para uma corrida de revezamento. Jamal, sempre o showman, liderou uma equipe de líderes de torcida, ensinando-lhes um cântico. Grupo do Diego, nós vencemos. Luiz fazia exercícios com os adolescentes mais velhos, com a voz áspera, mas gentil. Ronaldo permaneceu na lateral do campo, absorvendo tudo. Ele havia pago por cada centímetro daquele lugar, o gramado, as luzes, os armários, mas vê-lo vivo, ver Diego vivo, fazia valer cada centavo. Uma menina, de uns 10 anos, correu até ele com a trança balançando. Você é o Ronaldo, né? É verdade que você aprendeu com o técnico Diego? Ele se ajoelhou sorrindo. Cada chute que eu dou devo a ele. Os olhos dela se arregalaram. Ele é tipo um super-herói. Ronaldo riu. É, garoto, ele meio que é. Mas o dia não foi isento de percalços. Um repórter, o mesmo que havia vazado as fotos do restaurante, estava parado na beira da multidão, tirando fotos. O maxilar de Ronaldo se apertou. Ele havia avisado sua equipe para manter a imprensa longe, mas esse cara era implacável. Antes que Ronaldo pudesse se mexer, Jamal estava lá, se colocando na frente do repórter. Essa história não é sua, cara, disse Jamal, em voz baixa, mas firme. Deixe essas crianças aproveitarem o dia. O repórter recuou, resmungando, e Ronaldo agradeceu a Jamal. A última coisa que Diego precisava era de mais manchetes distorcendo seu retorno em um espetáculo. O telefone de Ronaldo vibrou. Júnior, fazendo check-in de Portugal, onde estava cuidando de outros projetos de Ronaldo. Ouvi dizer que é um sucesso, escreveu Júnior. Estou orgulhoso de você, Cris. Ronaldo respondeu. Não sou eu,
É o Diego. Ele falava sério. Não foi uma vitória de relações públicas. Foi algo pessoal. Uma dívida quitada. À medida que o sol se punha, pintando o céu de laranja, uma surpresa se descortinou. Maria havia trabalhado com um artista local para criar um mural na parede externa do ginásio. A multidão se reuniu quando ela o revelou, puxando uma lona para revelar uma cena vibrante. Diego, mais jovem, apito na mão, treinando um garoto que parecia suspeitosamente um jovem Ronaldo, com a bola aos pés. Abaixo, em negrito: acredite em alguém, mude uma vida. A multidão ofegou e depois aplaudiu. Diego congelou, com a mão cobrindo a boca. Maria o abraçou, sussurrando algo que o fez assentir, com lágrimas escorrendo. Ronaldo recuou, os próprios olhos ardendo. Ele não sabia do mural, ideia de Maria, mantida em segredo até então. Um garoto puxou a manga de Ronaldo. Você realmente cresceu como nós? Perguntou. Ronaldo assentiu. Mesmas ruas, mesmos sonhos. Continue trabalhando. Você vai mais longe do que eu. O rosto do garoto se iluminou e ele correu de volta para o campo, chutando com mais força do que antes. Diego encontrou Ronaldo mais tarde, quando a multidão diminuiu e o campo ficou em silêncio. Sentaram-se nas arquibancadas, o ar esfriando, os grilos começando seu zumbido noturno. Não sei como retribuir, disse Diego em voz baixa. Ronaldo balançou a cabeça. Você já retribuiu, treinador. Todos os troféus que tenho têm o seu nome. Diego olhou para o campo, onde algumas crianças ainda brincavam sob os holofotes. Achei que minha vida tinha acabado, disse ele. Aí você apareceu. Ronaldo recostou-se com a voz suave. Você apareceu por mim primeiro. Eles ficaram em silêncio do tipo que dispensa palavras. Maria se juntou a eles, sentando-se ao lado de Diego, com a mão em seu braço. Jamal e Luiz se aproximaram, cervejas na mão, brincando sobre a energia selvagem das crianças. Essas crianças vão nos deixar exaustos, disse Luiz, rindo. Jamal sorriu. Ótimo, nos mantém jovens. O grupo parecia uma família, unidos por algo mais profundo do que o sangue. O impacto da academia cresceu rapidamente. Em poucas semanas, era mais do que um centro de futebol. Maria começou a dar aconselhamento a pais, ensinando-os a apoiar os sonhos dos filhos. Jamal organizou feiras de rua para arrecadar fundos, e seu carrinho de tacos era um item essencial em todos os eventos. Luiz recrutou mais jogadores aposentados, transformando a academia em um ímã para olheiros. Crianças que nunca haviam tocado em uma bola de futebol de verdade agora tinham chuteiras, uniformes e um técnico que as via como mais do que estatísticas. Diego estava no centro de tudo, treinando todas as manhãs, com a voz mais forte a cada dia. Ele havia começado a escrever novamente, anotando histórias em um caderno que Ronaldo lhe dera. Histórias das ruas, de redenção, do poder salvador do futebol. Ronaldo leu algumas páginas certa noite, sentado no pequeno apartamento de Diego. Você deveria publicar isso, disse ele. Diego riu. Quem leria as divagações de um velho? Os olhos de Ronaldo estavam sérios. Todo mundo. É real. Certa tarde, chegou uma carta de uma escola na vizinha Hialeah. Eles queriam batizar seu novo campo de futebol com o nome de Diego, uma homenagem à sua história. Ronaldo o levou à cerimônia. Um pequeno evento com crianças, professores e uma banda marcial. Diego, com um blazer novo que Ronaldo havia escolhido, parecia nervoso, mas orgulhoso. O diretor leu um discurso. Este é o campo Diego Fernandes, para um homem que nos ensina que nunca é tarde para se levantar. As crianças correram para Diego, pedindo dicas, selfies, histórias. Ele lidou com a situação com elegância, com sua antiga arrogância de treinador. Ronaldo observou, encostado em uma cerca, o coração transbordando. Você conseguiu, Cris, disse Maria, aparecendo ao lado dele. Ele balançou a cabeça. Ele conseguiu. Eu só dei uma chance a ele. Maria sorriu. Você deu a ele mais do que isso. Você nos deu a ele. Ela se referia a si mesma. A família deles, agora se recuperando.
Ronaldo assentiu, com os olhos em Diego, que estava mostrando a uma criança como fazer uma bola curva. De volta à academia, o caderno de Diego virou livro. Ronaldo financiou discretamente uma pequena editora, insistindo que a voz de Diego permanecesse intocada, crua, honesta, humana. O campo que me encontrou, lançado na academia, com crianças lendo trechos em voz alta para um ginásio lotado. Diego falou brevemente, com a voz firme. Eu estava perdido. Alguém me encontrou. Agora estou aqui para encontrar vocês. Os aplausos sacudiram as vigas. Ronaldo ficou no fundo, batendo palmas, o rosto meio escondido por um boné. Ele não precisava dos holofotes. O sorriso de Diego foi suficiente. O livro se espalhou. Escolas o usaram para ensinar empatia, bibliotecas o estocaram em bairros de baixa renda. Ronaldo viu o efeito cascata. Crianças inspiradas, pais engajados, uma comunidade se unindo mais. Certa noite, quando o campo estava vazio, Ronaldo e Diego estavam sentados nas arquibancadas, enquanto uma brisa fresca cortava o calor de Miami. Um único holofote zumbia acima, projetando longas sombras. Ronaldo tirou uma caixinha e a entregou a Diego. Dentro havia uma medalha com a inscrição: para mudar vidas, um chute de cada vez. Sem o logotipo da FIFA, disse Ronaldo sorrindo. Só o meu. As mãos de Diego tremiam enquanto ele o segurava. Você ainda é aquele garoto, disse ele com a voz rouca, sempre dando tudo de si. Ronaldo riu, mas seus olhos estavam marejados. Você me ensinou isso, treinador. Eles ficaram sentados ali, observando o campo vazio, o mural brilhando fracamente no crepúsculo. A academia era mais do que um lugar agora. Era uma promessa, um legado. As crianças cresceriam ali, perseguiriam seus sonhos ali, saberiam que seriam vistas ali. Diego tinha sua vida de volta, sua filha de volta, seu propósito de volta. E Ronaldo? Ele havia encontrado algo que o dinheiro não podia comprar: a paz de saber que havia honrado o homem que o criara. Quando se levantaram para ir embora, um garoto correu com a bola debaixo do braço. Treinador Diego, você vem amanhã? Diego bagunçou o cabelo dele. Todo dia, mijo. O garoto sorriu e olhou para Ronaldo. Você é o melhor jogador dele, hein? Ronaldo sorriu, olhando para Diego. Sempre será. O garoto saiu correndo, seu riso sumindo na noite. Ronaldo e Diego caminharam até o estacionamento, a cidade viva ao redor. As luzes de Miami brilhavam, mas o verdadeiro brilho estava nos olhos de Diego, no campo atrás deles, no futuro que haviam construído juntos. Ronaldo não precisava de outro troféu. Diego, as crianças, a base, era sua maior vitória. A história de Ronaldo e do técnico Diego é mais do que a comovente história de um astro do futebol retribuindo. É um espelho que reflete o poder da gratidão, das segundas chances e da conexão humana que nos une. Ao acompanhar a jornada de Ronaldo, desde o encontro com seu ex-técnico sem teto em uma rua de Miami até a construção de um legado na academia do técnico Diego, senti uma mistura de emoções: admiração pela humildade de Ronaldo, tristeza pela queda de Diego e esperança pelas vidas que transformaram juntos. Esta história não se trata apenas do ato de gentileza de uma celebridade. É um chamado para olharmos para nossas próprias vidas, reconhecermos as pessoas que nos moldaram e considerarmos como podemos retribuir. Aqui estão as lições que tirei dessa história e como podemos aplicá-las ao nosso dia a dia, fundamentadas nos valores americanos de comunidade, resiliência e generosidade. Primeiro, a história ressalta a importância da gratidão. O sucesso de Ronaldo é global: troféus, fama, riqueza. Mas ele nunca se esqueceu do técnico Diego, o homem que viu potencial em um garoto magricela e o ensinou a acreditar em si mesmo. Aquele momento na calçada de Miami, quando Ronaldo parou seu SUV para se aproximar de Diego, não foi apenas instinto. Foi gratidão em ação. Em nossas vidas, todos nós temos Diegos, professores, treinadores, pais, amigos, que nos deram um empurrãozinho quando precisávamos. Quantas vezes paramos para agradecê-los?
Gratidão não é apenas um sentimento, é uma escolha de homenagear aqueles que nos elevaram. Sinto-me inspirado a entrar em contato com minha professora de inglês do ensino médio, que me incentivou a escrever quando eu duvidava de mim mesmo, e a deixá-la saber do seu impacto. Todos nós podemos reservar um momento para ligar, escrever ou visitar alguém que acreditou em nós, garantindo que essa pessoa se sinta vista e valorizada. Em segundo lugar, a história nos ensina sobre o poder das segundas chances. A vida de Diego havia desmoronado. Luto, doença e abandono o deixaram nas ruas, uma sombra do treinador vibrante que um dia foi. No entanto, Ronaldo não via uma causa perdida. Ele via um homem que valia a pena salvar. Ao oferecer a Diego um quarto de hotel, assistência médica e, eventualmente, um propósito na academia, Ronaldo lhe deu um novo começo. Isso ressoa profundamente na cultura americana, onde a ideia de redenção está entrelaçada em nossas histórias, de atletas que retornam a empreendedores que se erguem após o fracasso. Podemos aplicar isso oferecendo graça aos outros e a nós mesmos. Talvez seja perdoar um amigo que nos decepcionou, apoiar um membro da família em um momento difícil ou nos dar permissão para tentar novamente após um revés. Decidi me reconectar com um velho amigo que se afastou em momentos difíceis, oferecendo um café para reconstruir nosso vínculo. Segundas chances não são apenas presentes, são pontes para a cura. Em terceiro lugar, a história destaca o efeito cascata da gentileza. As ações de Ronaldo não se limitaram a Diego. A academia se tornou um farol para as crianças de Little Havana, oferecendo-lhes um espaço seguro para sonhar alto. Maria se reconciliou com o pai, Jamal encontrou um propósito como líder comunitário e Luiz inspirou adolescentes como treinador. Um ato, Ronaldo parando para ajudar Diego, desencadeou uma reação em cadeia, tocando inúmeras vidas. Isso nos lembra que a gentileza, por menor que seja, pode criar ondas. Em nossas vidas ocupadas, é fácil ignorar oportunidades de ajudar. Um vizinho com dificuldades para fazer compras, um colega de trabalho precisando de uma palavra gentil. Estou me comprometendo com pequenas ações, como ser voluntário em um centro juvenil local, sabendo que elas podem se transformar em algo maior. Todos nós podemos começar onde estamos, doando para um banco de alimentos, orientando uma criança ou simplesmente ouvindo alguém que se sente ignorado. Cada gesto conta. Por fim, a história enfatiza o valor do legado em detrimento da fama. Ronaldo poderia ter transformado o resgate de Diego em um circo midiático, impulsionando sua marca. Em vez disso, manteve o assunto em segredo, concentrando-se na dignidade de Diego e na missão da academia. Em uma cultura obcecada por curtidas e seguidores, este é um poderoso lembrete para priorizar o impacto em detrimento da imagem. O legado de Ronaldo não são apenas seus gols em campo, são as crianças que crescerão sabendo que o técnico Diego acreditava nelas. Podemos construir nossos próprios legados investindo no que perdura. Relacionamentos, comunidade, valores. Sinto-me inspirado a passar mais tempo com meus primos mais novos, ensinando-lhes resiliência e gentileza, na esperança de deixar uma marca que perdure mais do que eu. Todos podemos nos perguntar: pelo que quero ser lembrado, e então tome medidas, grandes ou pequenas, para torná-lo realidade. Aplicar essas lições significa viver com intenção. A gratidão nos mantém com os pés no chão. Segundas chances constroem pontes, a gentileza cria ondas e o legado dá sentido às nossas ações. A história de Ronaldo nos desafia a olhar além do nosso próprio sucesso e enxergar as pessoas que nos levaram até lá, aquelas que precisam de nós agora e aquelas que podemos apoiar amanhã. Não se trata de ter a riqueza ou a fama de Ronaldo, trata-se de ter o seu coração, um coração que parou numa rua de Miami e mudou uma vida para sempre. Se essa história de Ronaldo e do técnico Diego tocou seu coração, clique aqui como botão para espalhar o amor. Compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para inspirá-los a retribuir. Não se esqueça de inscrever-se e toque o sino para nunca mais perder uma história que nos lembre do que realmente importa. Deixe um comentário abaixo.
Quem é o Diego na sua vida e como você o homenageará? Vamos continuar a conversa e construir uma comunidade de gentileza juntos. Nos vemos no próximo vídeo.